Bom dia, já está no ar mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril de 2016. Hoje você aí de casa deve estar estranhando, né, que o Zambrano não está apresentando, mas ele está um pouquinho doentinho, mas volta na segunda-feira a apresentar normalmente. Então, hoje e amanhã você confere o programa comigo. Então, hoje eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiramente, queria dar um bom dia para a Roseli Barcelos, da ONG Poços de Luz. Nosso tema, dependência química. Roseli, um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Hoje também nós recebemos o professor Piva, né? E vamos, né? Bom dia, professor. Espero contar aí com as suas contribuições com esse tema. Tá bom dia, Natália. É um prazer novamente estar aqui com vocês, ainda mais indo com um assunto interessante como hoje. Dá para a gente discutir bastante. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Roseli, a gente sabe que esse é um tema, né, que precisa ser muito debatido, sempre enfatizo isso, tanto no meu programa quanto em todas as outras oportunidades, que é a questão da dependência química. Estava fazendo uma pesquisa rápida agora pela manhã e nós sabemos que temos 246 milhões de usuários de drogas espalhados pelo mundo. Realmente é uma epidemia. Nós vivemos uma epidemia, não é de hoje, se arrasta essa epidemia por algum tempo. Alguns países pontuaram os atendimentos e já controlaram essa endemia, como a Holanda, a Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos, com todos os números astronômicos que eles têm no consumo de drogas. Eles já deram um retrocesso no consumo do crack, que é uma droga extremamente intoxicante e perniciosa. Agora, no Brasil, a gente tem uma timidez muito grande ao fazer ações que abordem a dependência química e, em especial, o crack, porque nós vivenciamos ainda a cartilha da dependência química antes do surgimento do crack. E o crack ele veio trazer para a gente um desafio, uma remodelagem que necessita da gente um pouco mais de pesquisa e estudo para que a gente possa estar vencendo essa guerra. E acredito que a gente também tem que ter um pensamento diferenciado. A gente escuta muito ainda as pessoas verem a dependência química não como uma doença, mas muitas vezes como um problema de segurança pública. Eu acredito que enquanto a gente não mudar, né, essa visão, a gente vai ter problemas para resolver essa situação. Eu acredito muito, eu falo que minha área é uma área administrativa, minha formação. Então, eu acredito muito nessa questão da lei de mercado, oferta e procura. Enquanto houver procura, a oferta será grande. Mas acho que também tem que haver a repressão enquanto há venda do entorpecente. Mas eu acredito que ela, isoladamente, e apenas a repressão, é colocar um pingo de água na frigideira. Logo, isso não surte efeito. É necessário que haja também ações pontuais na recuperação de dependentes químicos, na ressocialização como um todo. É necessário ter um entendimento mais amplo. Você acredita numa exterminação da droga no mundo? Ou você acha que é utopia pura? Não, eu acho que é utopia, exterminação, porque assim, desde que se nós fizermos um retrocesso na história, até nas múmias do Egito se encontravam vestígios de cocaína. Então, assim, é natural do ser humano, até em algumas culturas utiliza-se de algumas drogas de forma em cultos religiosos, de forma até medicinal, né? Medicinal e etc. Quer dizer, as drogas elas surgem na primeira instância pensando-se na aplicação medicinal, né? Mas como aconteceu com o TNT, acontece com as drogas também, né? Mas então, quando nós falamos esse trabalho de vocês é muito valioso, né? Vocês estão pegando lá na outra ponta. Mas a ponta de cá, quando houver consumo, vai haver venda. E também é o contrário, né? Enquanto tiver produção, vai ter consumidores, não vai? A demanda, a procura, se nós diminuirmos, com certeza a gente dá
um baque muito grande nessas finanças que o narcotráfico hoje dominam. Porque o narcotráfico hoje ele tem um poder paralelo financeiro tão importante quanto a arrecadação de um país. Não se iludam com isso. Sim. Porque, ou até mais, né, que alguns países. Eu falo que é um mercado muito interessante, se você for pensar pela maneira bem Maquiavel, só pensar mesmo no fato em si, falando, em logística, é verdade. Não existe causa trabalhista, não existe locação de imóvel, não existe ônus com a questão de imposto, não sofre nenhuma atenção tributária e circula livremente e não tem fiado, não tem cheque sem fundo, não existe essa questão da perda. A perda só acontece quando a polícia apreende um grande montante que, dentre o volume em circulação, em comercialização, é um pingo de água no oceano. Roseli, quando se fala no processo de legalização das drogas no país, por exemplo, da maconha, como tanto tem se ouvido falar, você acredita que hoje o Brasil está preparado para esse processo? Não acredito que o Brasil esteja, nem acredito que a legalização... eu sempre falo que tudo tem dois pontos de vista. Se você quiser falar em combate ao abuso da maconha ou de qualquer outra droga, você não está pontuando com o termo certo. Mas se você quiser desafogar os inúmeros processos que estão hoje dentro das varas criminais pelo Brasil afora, de fato você vai estar tendo uma decisão assertiva, porque a maconha ela gera processos. Então, não acredito que seja a descriminalização que vá trazer uma diminuição no consumo. Primeiro que nós estamos vendo, nós estamos prestes a ter um retrocesso político e democrático no Brasil e, quiçá, voltar até uma ditadura. Você imagina na questão cultural que nós brasileiros temos, na questão de avaliar danos de um consumo, principalmente que a maconha ela é uma droga que ela traz problemas e os resultados nocivos dela vêm a médio e longo prazo. Então, assim, a questão do brasileiro fazer essa avaliação com a má informação e com a informação tendenciosa, porque hoje essa ideia é patrocinada muitíssimo pela indústria do tabaco, porque ela perdeu muita receita com as campanhas de antitabagismo. E quem mais do que a indústria do tabaco teria condição de colocar norte a sul do Brasil a maconha comercial em vários pontos? Então, assim, há o que se questionar, há o que se observar, porque sempre quando é pontuado alguma questão nessa tendência de descriminalização das drogas, por mais que haja cientistas convocados para fazer uma defesa, existe também uma força perniciosa muito grande por trás. Nós temos algumas participações, Roseli. A Sandra, ela pergunta o seguinte: o que é feito para orientar as famílias dos dependentes químicos em relação ao que fazer com a pessoa? Então, hoje existem vários grupos para apoio. Nós tivemos a perda do Amor Exigente em Poços de Caldas, porque eles não conseguiram manter o grupo. Hoje a família ela não procura ajuda, e eu acho pontual que a família procure ajuda até antes do dependente. No meu caso, eu tive que buscar ajuda para mim primeiro, para que eu pudesse ajudar o meu ente querido, que era dependente químico. Então, eu acho que se a família não se preparar, se a família não se tratar, eu sempre cito explicitamente o meu caso, porque pode servir de exemplo. Eu sou companheira de dependente químico. E quando eu fui buscar ajuda para ele, eu fui a um psicanalista. E, por sorte, eu tive um psicanalista muito competente,
Depois de 50 minutos que ele me ouviu, ele perguntou para mim qual que era a idade do meu filho. Eu me enchi de raiva, falei, nossa, estou falando de um casamento há 50 minutos e ele me pergunta qual que é a idade do meu filho. Ele não está prestando atenção em mim. Falei, doutor, o senhor não está prestando atenção no que eu estou dizendo? Estou falando de um casamento, o senhor me pergunta qual que é a idade do meu filho? Não, você não me disse que você faz isso, 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 isso e isso? É marido? Quando ele me devolveu essa pergunta, eu fui obrigada a me conscientizar. Eu falei que foi um parto de fórceps, foi a força a questão. E eu tive a noção exata que eu precisava de ajuda e que eu estava sendo, naquele momento, parte do problema. E não, como eu achava, solução para que ele deixasse o uso da droga. Então, mas hoje, aonde procurar em postos de causa essa ajuda? Olha, nós temos Naranon, nós temos Alanon, que é dos Alcoólicos Anônimos, nós temos a própria ONG Poste de Luz, todas as terças faz reunião com os familiares. Aproveita, aonde que é, por favor? Na Igreja de São Judas Tadeu, no Salão da Catequese, todas terças às 19h30. E tem também as células das pastorais da sobriedade que existem dentro das igrejas católicas. Se eu não me engano, existe uma no conjunto habitacional, lá embaixo na São Sebastião, no Jardim São Paulo, e, se não me engano, agora a Matriz também está, porque o coordenador da Pastoral da Sobriedade é o padre que hoje está na Matriz. Nós temos uma outra participação, inclusive você pode participar com a gente pelo 3721-6955 e também pelo 9983-3240, que é o WhatsApp da TV Poços. É só você enviar, né, uma mensagem para a gente. Eu vou deixar a pergunta para você responder após o intervalo, Roseli. A Marília, ela diz o seguinte: em Poços, o CAPS-AD funciona a contento, dá conta de atender a demanda dos dependentes locais? Então tá aí, né, a pergunta da Marília, que nós vamos responder, né? A Roseli vai responder após o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, já com o Jornal do Sul de Minas, rapidinho. Durante todo mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes pra você. Porcelanato Delta polido Avório, R$ 39,99 o quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, R$ 9,99 o metro quadrado. Pontas de estoque. Porcelanatos Delta a partir de R$ 19,99 o metro. Lajota Fênix 11,5 por 24, R$ 17,99 o metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você pra Maceió. A cada R$100 em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial, loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Esperamos você! Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas. Você nos acompanha agora pela manhã. Também temos a reprise depois do Jornal Telefatos e após a meia-noite. Hoje eu recebo a Roseli Barcelos, da ONG Poços de Luz. Nós estamos falando um pouco sobre a questão da dependência química e também recebo o professor Piva, né, que está nos ajudando a debater este assunto. Roseli, no final do primeiro bloco nós tínhamos uma pergunta, né, da Marília, que dizia o seguinte: em Poços o CAPS-AD funciona contento. Dá conta de atender a demanda dos dependentes locais? O que você pensa a respeito? Então, o CAPS, para ele dar conta dessa demanda, eu acredito que teria que ter a questão do CAPS 24 horas. Porque o dependente não tem esse compromisso religioso com o horário. Geralmente, no momento de crise, ele com medo de morrer quando tem um ataque cardíaco, um ataque cardíaco durante o uso compulsivo e obsessivo há dias dessa substância, ele acaba procurando um serviço com medo de morrer. A gente fala quando ele vê a avó pela greta, né? Então, ele vai procurar ajuda. Com um CAPS, com um horário de funcionamento limitado, esse atendimento não acontece. A minha mãe passou por problemas de saúde seríssimos agora esses dias e ela foi levada de SAMU para a UPA. E eu passei o dia com ela na UPA, porque ela tem mais de 65 anos, sou filha única, então eu que tive que fazer o acompanhamento. E durante aquele acompanhamento da minha mãe, 2 casos me chamaram a atenção. Naquele dia, que era uma segunda-feira, um dependente de crack foi levado passando mal. E eles não têm a menor estrutura e nem os profissionais que estavam lá para atender, eles teriam como tratar a parte médica, clínica do paciente. Mas eles não tinham a menor noção de como abordar, de como cativar, fazer com que ele aproveitar aquela oportunidade de crise para levá-lo a pensar num possível abandono do uso. E o outro foi um alcoolista que estava tomando soro lá já e ele teve convulsão durante o atendimento. Então, assim, se eu estive numa segunda-feira e deparei com 2 casos de atendimentos, eu fico pensando na estatística disso mais próximo dos finais de semana e quando ocorrem esses eventos que varam à noite em Poços de Caldas. Uma vez também eu fui chamada pela faxineira da antiga policlínica, que é assistida da ONG, para que eu pudesse registrar uma coisa. Ela sabe que eu sou bem de números. Num final de semana, teve qualquer coisa na Caldense que estavam sendo levados lá. Eu sei que nós contamos 23 jovens próximos ao coma alcoólico, tomando glicose, com abuso de álcool. E jovens que eu falo, jovens mesmo. O menino mais jovem que eu vi da entrada, ele tinha 12 anos. Cara. Você falou sobre a questão do crack, nós estávamos conversando aqui Então, nos bastidores. Do CAPS. Então tem que ter essas 24 horas de atendimento. E eu acredito também que há que ser revista a abordagem dos CAPS com relação a essa nova tendência
já tem 20 anos, do crack, mas em consideração a cocaína e o álcool é recente, né? Há que ser revisto caso a caso, porque não se pode lidar uma dependência de alcoolismo como uma dependência de cocaína e com a dependência de crack da mesma forma a abordagem, porque é o mesmo que eu pegar uma criança de ensino infantil e querer fazer abordagem do ensino fundamental. Nós falávamos aqui nos bastidores sobre a questão, né, da internação involuntária. Eu vou pedir, né, para o pessoal colocar uma reportagem da TV Cultura a respeito desse assunto, para que a gente possa refletir sobre o tema e você dar a sua opinião, né? Okay. Se isso é interessante ou não. Então acompanhe a reportagem você aí em casa. Faz 20 anos que eu luto contra a droga, né? 20 anos morando em rua, 20 anos mentindo, manipulando, fazendo coisas erradas. Eu estava no uso contínuo do crack e frequentava há uns 6 meses a Cracolândia. Segundo a Organização das Nações Unidas, no mundo todo, 243 milhões de pessoas usam drogas ilícitas. E a cada ano, apenas 1 em cada 6 dependentes químicos tem acesso ou recebe algum tipo de tratamento. Depois de passar muitos anos abusando do uso do álcool, Adelita não tinha mais controle sobre a vida dela. A família, então, tomou uma decisão radical: interná-la em uma clínica de tratamento involuntário. Mas para isso, ela precisou ser levada ao local amarrada. Nossa, assim nos primeiros meses eu queria matar todo mundo, né? Nos primeiros meses assim eu não tinha autoaceitação, né? Que eu era doente, né? Que eu era adicta. Aí depois foi passando aí o tempo, nossa, aí sim, eu aceitei, né? Que realmente eu sou uma doente, precisava de tratamento. Nesta clínica em que ela está internada, o tratamento é só para mulheres. Aqui, elas recebem atendimento psicológico e participam de reuniões e dinâmicas de grupo. O responsável pelo local, Eduardo Moradi, diz que a cada 10 mulheres que iniciam um programa, 7 saem recuperadas e conseguem ficar longe do vício. A partir do momento que a pessoa está fazendo uso de droga, qualquer tipo de substância psicoativa e perdeu o controle da sua própria vida, ela não está capacitada intelectualmente e psicologicamente de definir para ela o que é melhor e o que é pior. Mas este tipo de tratamento divide a opinião de especialistas. O pastor João Boca, que trabalha há 25 anos com a recuperação de dependentes químicos de forma voluntária, afirma que forçar o paciente a se internar pode trazer traumas. Todo tratamento, por mais incisivo que ele seja, você tem que mostrar para a pessoa, tem que passar para a pessoa que ele não vai ser danoso ou que não vai ter dor nenhuma. Então, quando você oferece um tratamento que você tem que ir amarrado, tem que ir forçado, é algo danoso para ele. De acordo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, quando a internação é forçada, apenas 2 em cada 100 pessoas conseguem se livrar do vício. Já no modelo voluntário, 60 em cada 100 se recuperam com sucesso. Eu falo por mim, se alguém me pegasse no meio de uma rua, me agarrasse ou me colocasse uma camisa de força, ou me obrigasse, eu não sei, de alguma maneira, a fazer algo que eu não quero, eu acho que eu ficaria revoltado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a internação involuntária deve ocorrer apenas quando o dependente químico apresentar um comportamento perigoso, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. Além disso, ela deve ter um tempo curto de duração. A função da internação é produzir desintoxicação. E isso se produz num tempo muito curto. Você desintoxica um sujeito em no máximo 15 dias. Outra opção de tratamento para o dependente é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, o CAPS. Oferecido pelo governo federal, o serviço é gratuito. No projeto terapêutico, o paciente pode participar de vários tipos de atividades e nas unidades de acolhimento recebe uma ajuda para entrar no mercado de trabalho ou até voltar a estudar. A sociedade inteira fala para o usuário de álcool e outras drogas parar de usar droga. Todo mundo fala isso para ele. E não resolve. Né? Se fosse assim simples, a gente diz pare de usar. A pessoa não consegue parar de usar. Então, você ter uma porta de entrada que não diz pare de usar, mas que diz eu estou aqui para te apoiar naquilo que você precisa, usando ou não a droga, é uma possibilidade de fazer vínculo com esse usuário.
Já para o psiquiatra e diretor da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, o tratamento de um adicto não precisa ser voluntário para ter eficácia. No tratamento da dependência química, se você esperar o dependente químico vir de livre, espontânea vontade querer se tratar, essa é uma margem muito pequena. Existe sempre algum grau de pressão. Normalmente é a família, a esposa, o pai, o empregador, que de alguma forma pressiona a pessoa a ir para tratamento. Raramente alguém fala, não, hoje eu acordei e não quero me tratar. A Ana Paula foi um desses casos raros. Ela decidiu se internar e está em recuperação há 5 meses. Comecei a ficar muito preocupada com a degradação que leva essa droga em particular, porque eu usei todas as outras. Então, eu concordei com a internação. Uma das formas mais eficientes para quem quer se livrar da dependência química é mudar de ar, sair dos centros urbanos onde o acesso às drogas é mais fácil. Esta fazenda, que fica a 70 quilômetros de São Paulo, oferece ao dependente químico a chance de se internar voluntariamente. Aqui, eles praticam a laborterapia. A gente aqui tem várias atividades. Terapias ocupacionais, a qual não forçam ninguém a nada, né? Uma capina, né? Uma tarefa básica, né? Que se prolonga 6 horas no dia ou até menos. Com o tratamento, os dependentes químicos que já perderam o emprego e muitas vezes não têm mais contato com parentes e amigos, voltam a pensar no futuro. E agora já voltei a sonhar de novo, fazer projetos de novo, casar, reconstruir família, voltar a trabalhar, né? Voltar para uma empresa, voltar a vestir um paletó, uma gravata, estar no meio da sociedade como uma pessoa comum. Principalmente ficar com os meus filhos e usar o tempo perdido que eu tive com eles para dar muito carinho, voltar a trabalhar, quem sabe fazer uma faculdade futuramente, mesmo com os meus 41 anos. Tá aí, né? Nós temos uma situação, né, Roseli, que divide muitas as opiniões dos especialistas, né, internar ou não involuntariamente. E acho que a pergunta que fica, por exemplo, um usuário de crack. Nós sabemos que o usuário ele perde qualquer tipo de sentimento, de discernimento, enfim, é uma situação extremamente complicada. Será que essa pessoa ela consegue discernir e dizer, olha, eu preciso de um tratamento? Eu acho que essa é uma questão, né, que a gente precisa pensar a respeito também. Olha, eu vou te responder também fazendo uma pergunta. Existem vários relatos de meninos que eu já assisti que tiveram na Cracolândia, em São Paulo, e que me narraram um fato muito interessante, que eles não conseguiam sair de lá. Que todos os dias, na hora que passava a loucura, ele tinha menção, nossa, eu preciso sair daqui agora, mas qualquer coisa ainda o segurava ali. Primeiro, que a droga lá é muito barata. E isso está se criando células de dependentes em uso aqui em Poços, nós vimos recentemente. Você acha que essa pessoa tem condição de crítica? E se ela está com medo, ela quer sair de um lugar e não consegue? Porque a doença é compulsiva e obsessiva. E eu não falo só a questão do dependente do crack, porque a doença da dependência química, num geral, a compulsão e obsessão, ela é uma doença progressiva, incurável, destrutiva e fatal. E por ser progressiva, muitos pacientes do álcool só vai buscar ajuda quando ele está no finalmente. Não é pouco comum pacientes falecerem em comunidades terapêuticas logo nos primeiros dias que chegaram, porque ele está com uma cirrose avançada. E a internação involuntária, eu acho interessante no Brasil que essa contramão, ela é legal perante a lei, não é só a compulsória, onde é necessário que o juiz demande um mandato para fazer a internação compulsória. A Lei 10.216, do Fernando Henrique, ainda de 2002, ela prevê 3 parâmetros: a involuntária, a compulsória e a voluntária. A involuntária, a pedido médico e a pedido de terceiros. A compulsória, a pedido médico e a pedido do juiz. E a voluntária com
o consentimento do paciente, mas ainda assim tem que haver uma indicação médica. Todas 3. Existe o parâmetro técnico do médico. Agora, no Brasil, se questiona muito a internação involuntária, postando o direito de ir e vir. A pessoa não tem crítica. Não consegue. Por que nós internamos, então, alguém que está tendo um surto psicótico se ela tem o direito de ir e vir? Ela tem o direito de quebrar tudo, de matar as pessoas, um esquizofrênico em crise. Então, gente, tem que ser olhado, porque a dependência química, ela está na CID-10. A CID-10, para quem não sabe, é o Código Internacional de Doenças, e esse Código 10, ele trata dos transtornos psiquiátricos. Se eu não me engano, ela vai estar numa linha F6, F4 e alguns outros Fs, que não vem ao caso também para o conhecimento público, mas eu queria dizer que ela está no âmbito psiquiátrico. E, temporariamente, esse paciente também perde a condição de julgamento. Tanto que muitos que vão involuntário, nós temos melhores resultados com eles do que aqueles que vão voluntário tentando manipular a família por alguma coisa grave que tenha ocorrido no seio familiar. Ou mesmo na sociedade, no caso do tráfico. Então, o dependente involuntário, as respostas dele são mais positivas, porque ele demora mais para chegar na clínica. A gente fala que ele demora uns 3 meses para chegar na clínica, apesar de já estar internado. Mas quando ele percebe que é possível viver e passar pela abstinência e ele não morreu, a gente brinca com eles que ninguém morre de vontade, todo mundo morre usando. Então, é interessante fazer essa análise, essa percepção, porque nem a garantia de quem foi estado abstêmico durante 5 anos ou 5 meses, igual a Ana Paula fala que é um dos casos raros que foi buscar ajuda, é garantia que ela vai estar em recuperação. Porque a recuperação se faz aqui fora. E aqui em Poços, como é que nós estamos nesse sentido? Tudo começa com uma pequena célula, agora nós conversamos. Qual é a sua projeção estatística daqui a 5 anos, 10 anos? Há uma tendência de diminuir, ascendente ou descendente aos usuários? Então, eu já atendo aos filhos do crack. Sim. E eu vou estar atendendo muito em breve, que Deus ajude, os muito. Netos do crack. Puxa. Infelizmente, o prognóstico não 3 é bom. gerações já estão assim? Sim, eu tenho 2 gerações já incidentes, incisivas dentro da entidade, onde o pai e filho, ou mãe, pai e filho, fazem o consumo de droga. Desculpa, Guina, isso pode ser genético? Não. Olha, o álcool ele tem uma alta memória Sim. genética. E se a gente for fazer um retrocesso a partir da formação social do Brasil, a gente não tem uma genética favorável. Primeiro que nós fomos ocupados por portugueses delinquentes, os delinquentes, criminosos, e que faziam alto consumo de álcool. Prostitutas, que também faziam o alto consumo de álcool. Depois vieram os negros subjugados pela escravidão, que aprenderam a destilar da cana-de-açúcar a cachaça e fizeram também porque eles tinham alguma coisa para atenuar a dor. E existe também um estudo que fala sobre o consumo da cannabis entre os negros. Isso já veio do índio brasileiro. Então, geneticamente, nós já não temos uma boa formação genética no quesito compulsão e obsessão. Tanto é que o brasileiro é compulsivo com a sexualidade, ele é compulsivo com todas as ações que ele faz. Mas isso não é um fator pré-determinante. Sim, claro. Existem alguns outros fatores de risco que se associam a esse fator genético e tornam a situação tão calamitosa. Vocês veem que nos Estados Unidos também, que é um país de imigração, é um problema grave. No México, a Inglaterra nem tanto, mas ela sofreu um ápice do consumo das drogas e ela logo se estabilizou pela cultura, pelo índice, pelo índice, como é que fala? 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 Pelo
pelo índice de desenvolvimento humano que existe também, todos os fatores contribuíram para que isso fosse estabilizado. Mas nos países onde a miscigenação é mais frequente, vocês vão ver que incide um número maior também com relação aos problemas com a dependência química. Ok, Roseli, depois do intervalo a gente vai falar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão desse problema. Seria uma questão do governo federal em si tomar uma ação, ou cada município precisa pensar numa ação, né, para a sua localidade, levando em consideração o problema que cada localidade tem? Queria que você falasse um pouquinho das clínicas em Poços de Caldas, né, casas terapêuticas, temos boas casas, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto também. Nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa pode participar com a gente pelo 3721-6955, pelo 9983-3240. Eu volto já. Na Carneiro Casa e Construção, você encontra tudo para a sua casa e muito mais. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,49 o metro quadrado. Assento almofadado Astra, apenas R$ 59,00. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará por R$ 179,00. Kit Atlas para pintura, só R$ 17,90. Tomada Tramontina 2 polos mais terra, apenas R$ 4,90. Comprem até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Visite nossa loja 2, Carneiro Casa e Construção. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota, higienizador nasal, e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Durante todo o mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes pra você. Porcelanato Delta polido Avório, R$ 39,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, R$ 9,99 o metro quadrado. Pontas de estoque. Porcelanatos Delta a partir de R$ 19,99 o metro. Lajota Fênix 11,5 por 24, R$ 17,99 o metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você pra Maceió. A cada R$100 em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial. Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Esperamos você. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas. Hoje nós estamos falando um pouco sobre a questão da dependência química, que é um problema muito grave. Roseli, primeiramente queria que você respondesse a pergunta do nosso telespectador. O Renato diz o seguinte: você acha que a internação para o usuário de crack é necessária ou os tratamentos ambulatoriais são suficientes? Eu não acredito no tratamento ambulatorial para dependente de crack. A intoxicação é muito grave.
do dependente, e ele acaba tendo momentos de compulsão e obsessão, de crises, né? Faz crises, e ele acaba fazendo uso durante mesmo o atendimento ambulatorial, que é agravante porque não mantém desintoxicado da substância. Portanto, a capacidade de julgamento dele também vai ser reduzida. Então, eu não acredito mesmo nessa possibilidade dele se manter por muito tempo nessa balança de pratos. Ele pode eliminar por uns dias, por uns meses, a dependência, mas a reincidência ela é fatal e isso não consegue ser consolidado em função da intoxicação. A Cristiane, ela diz o seguinte: para Poços de Caldas, qual você acredita que seja uma boa solução? Convênios com clínicas, criação de algum departamento específico dentro da estrutura da prefeitura? E aí eu já linko com aquela pergunta, né, que eu fiz no final do primeiro bloco, em relação dessa questão da dependência química. É um problema geral, cada município tem que ter uma estratégia. O que você pensa a respeito desses dois assuntos? Eu penso que no município seria extremamente de ganho, tanto para o gestor, independente do partido que for, que abraçar essa ideia, a criação de uma subsecretaria de álcool e drogas. Uma subsecretaria por quê? Porque tem verbas, nesse atual desenho hoje político, tem verbas específicas e pelo número de habitantes, nós fizemos os cálculos, daria em torno de 3 milhões por mês para ser aplicado à dependência química. Acho que o convênio com comunidades terapêuticas é o caminho, como é feito com hospitais e etc. E tem clínicas também para dependência química, mas há que se abordar com bastante cautela, porque existem as clínicas, as comunidades terapêuticas que querem trabalhar em recuperação da dependência química e existem aquele pessoal que quer um galardão nesse cenário caótico. Hoje, aqui em Poços de Caldas, a gente trabalha apenas com uma comunidade, apesar de ter aqui em Poços umas 5 comunidades terapêuticas. A Casa de Resgate Emanuel, que é próxima, é uma comunidade terapêutica com idoneidade. A Chácara São Francisco, que também é uma chácara com idoneidade, e a da Dona Margarida, dentre as duas, a Chácara Santa Clara, entre Dona Margarida? A Casa de Resgate São Francisco, da Maria de Lourdes, ela é ainda mais bem estruturada em função até do tempo de existência, mas todas elas trabalham com seriedade. E uma clínica particular que nós temos trabalhado aqui é a Paraíso da Serra, porque eles estão tendo uma equipe multidisciplinar, trabalham visando a ressocialização e vêm de encontro ao que a gente acredita com a recuperação. E todas as outras que nós trabalhamos fora da cidade, o Instituto Ofenense, a Alfa Feminina, todas têm o mesmo perfil, o mesmo olhar para a recuperação. Porque não basta tratar o paciente ali dentro, porque não existe cura à doença. Partindo desse pressuposto, eu tenho que prepará-lo para que ele viva a desintoxicação e o não uso aqui fora. Então, ele tem que ser dado ferramentas e musculatura emocional para que ele possa ter condição. E também prepará-lo para a ressocialização. Roseli, eu queria agradecer a sua participação, o professor também, o pessoal está pedindo para a gente encerrar, porque o papo, né, realmente é muito extenso, a gente teria vários assuntos para conversar aqui durante o programa. Roseli, muito obrigada. Quem quiser ajudar a ONG Poços de Luz, né, onde ela se encontra, como ajudar, só para a gente finalizar. Então, a gente atualmente faz a parte funcional ao público na Igreja de São Judas Tadeu. O endereço jurídico é o endereço da presidente da ONG, que sou eu. E as doações, a gente tem o hábito de buscar nas residências. Muito a gente precisa de cesta básica, de material de higiene e limpeza. As comunidades demandam muito isso. Cama de solteiro, beliche, colchão, guarda-roupa de solteiro também,
porque as comunidades, isso tudo vira moeda de troca. O dependente troca tudo por droga e a gente troca tudo por tratamento. Pode estar ligando para a gente no 99904-6084, eu vou repetir, 99904-6084, ou pelo fixo, que não é toda hora que tem algum voluntário para estar atendendo o telefone, é o 3414-2515. 3414-2515. Se a pessoa não puder doar uma cesta básica inteira, gente, qualquer item da cesta, principalmente arroz, açúcar, óleo, feijão e café, são as nossas principais demandas. Roseli, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a TV Poça, a Natália, e o prazer em conhecer o professor, que eu não sabia desse engajamento dele também com essa questão. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Também foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu estar aqui com vocês, todos os sul de Minas, que tenham uma ótima quinta-feira. Muito obrigado. Muito obrigada a você aí de casa, uma ótima quinta-feira. Lembrando, né, das nossas reprises, logo após o Telefatos e depois da meia-noite também. Um bom dia para você e eu volto amanhã com mais uma edição do programa. Até lá!